Oi, pessoal. Tô com a Aline Dalmal aqui, que tem uma empresa chamada Inspire Amor e também dá aula de meditação. E produz conteúdo sobre esse assunto, né? Você pode começar se apresentando, falando um pouco sobre essa sua ideia para criar a Inspire Amor? Oi, pessoal. Meu nome é Aline, eu sou professora de meditação. E como o Jorge comentou, eu também sou sócia da Inspire Amor. E lá na Inspire Amor a gente trabalha com principalmente produtos para meditação, né? Que são as almofadas especiais para meditação. E assim, a história é bem engraçada mesmo de como começou, porque eu estava envolvida muito com meditação depois de uma etapa da minha vida que eu estava bem perdida mesmo do que fazer, acabei encontrando a meditação, e acho que esse é o caminho de muitas pessoas. E eu estava sem emprego, estava sem nada, não fazia ideia do que eu ia fazer da minha vida, mas eu coloquei uma intenção assim, falei, cara, eu vou encontrar alguém que vai me ajudar e vai me encaminhar para a coisa acontecer. E foi bem numa época que eu mudei para São Paulo. Mudei para uma casa coletiva e ali eu encontrei, por acaso, a pessoa que hoje é minha sócia, que também gosta de meditação. E a gente se encontrou lá, a gente dividia esse gosto, essa paixão em comum. A gente começou a abrir a casa para dar meditação para quem quisesse e surgiu, depois de um retiro, surgiu a ideia de fazer as almofadas, né? E a minha sócia, ela é formada em moda, então ela sabe fazer modelagem, sabe costurar, sabe fazer toda essa parte que eu não sei fazer, e começou daí, há 4 anos atrás. Ah, agora, eu vejo que você gosta muito de se comunicar na internet, assim. Você pega mais esse lado da comunicação, né? A gente É... da forma. Hã? Eu aprendi a gostar, na verdade. Ah, é? Eu até achei que você tinha feito algum curso de teatro, alguma coisa assim. Ah, sim, eu fiz. Eu gosto dessa parte artística, mas no começo, quando a gente começou com a empresa, começou a empreender, e tinha essa coisa, cara, você tem que fazer tudo que você tem que fazer, você ainda tem que fazer conteúdo para a internet. Isso, no começo, eu queria que o Instagram se explodisse, assim, porque eu achava que era muito demanda de tempo, além de não ser saudável, né? Numa sociedade que a gente só quer fazer, né, o scroll down infinito, e por isso que a gente tem que estar o tempo todo gerando conteúdo. Mas é assim que a banda toca hoje. Eu gosto, hoje eu aprendi a fazer e gostar e ter motivação do resultado que vem disso. Talvez não exista nada mais anti-meditação do que esse vício, né, na internet, nessa coisa esses hormônios do prazer que a internet vai despertando, né? E esse Exatamente. prazer imediatista, né? Uhum. Estamos E, todos, oi? estamos todos viciados nisso um pouco, né? Tem até um livro, Nação Endorfina, né? Que fala um pouco sobre isso, né? Tanto vício em compras, vício em internet, enfim, né? E aí, agora fazendo um gancho, né? A meditação, ela é uma resistência ao mundo atual, né? A esse mundo que nós habitamos, assim. No sentido de que ela pede uma série de coisas que não nos são ensinadas por esse mundo, né? A gente vive num mundo da ansiedade, da impaciência, desse resultado rápido e tal. Como é que você vê isso, assim? Você acha que isso torna a meditação mais importante ainda, mas ao mesmo tempo tem pessoas que têm resistência? Com certeza torna mais importante. A visão que eu tenho é que a gente, como sociedade, a gente foi aos poucos observando o que, que a gente precisava cuidar. Então, se você for pensar, a medicina surgiu quanto tempo atrás, né? Acho que na Idade Média, surgiu um pouco mais lá com a galera do Oriente Médio. E aí depois, tá, legal, cuidamos do corpo. Vamos cuidar agora do quê? Da mente. Aí, psicologia, psicanálise, coisa que surgiu aí 100 anos atrás, mais ou menos. E aí, aos poucos, a gente vai chegando no, pô, agora a gente tem que cuidar do espírito, não é só a parte cognitiva, mas tem uma outra coisa aí que tem que ser cuidada também. E a gente começa a dar atenção para isso.
Só que a gente está num momento tão frenético da sociedade que é ou você para e faz isso agora, ou você enlouquece. E tudo que acontece no indivíduo acontece na sociedade, né? É tudo muito casado. Então, a sociedade está ansiosa e frenética e tendo movimentos muito extremos, porque nós estamos assim. Então, é extremamente necessário prestar atenção a isso, em como a gente é influenciado por tudo que acontece e a gente não para prestar atenção para si. A gente vive num automatismo do que a sociedade manda e isso nos faz morrer um pouquinho por dentro. Eu acho que muitas pessoas que conseguem realmente colocar a meditação no centro da vida delas, elas encontram uma motivação interna de vida tão forte e tão desprendida do que é dito que se é bom na sociedade, que é lindo, sabe? É, por isso que esse trabalho que a gente faz, de não só trabalhar com produto de meditação, mas de levar realmente as pessoas a olharem para isso. Só que a resistência é muito grande. A resistência das pessoas ainda é muito grande. E tem um livro, né, que é do... Eu sempre esqueço o nome dele, mas Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, né, que A Cidade do Cansaço, que ele fala que a gente trocou um pouco o esquema do Foucault, né, de uma sociedade disciplinar, em que a gente tem medo de ir para a cadeia, para o hospício, para uma sociedade do desempenho, que a gente tem que ir para a academia 5 horas da manhã, a gente tem que, sei lá, fazer plástica, e, quer dizer, é meio como se a gente tivesse escravizado nós mesmos, né? Inclusive, as redes sociais, elas são muito isso, né? A gente vê a pessoa às 5 horas da manhã, ela já foi para academia, já fez não sei o quê, já leu um livro de física quântica, né? E a meditação, ela é uma observação de nós mesmos, né? Então, ela realmente está se colocando numa espécie de lado de fora do que a gente está vivendo, né? É isso mesmo, Jorge, porque se a gente for pensar, a gente faz movimentos para tampar o nosso vazio. E aí, dependendo da filosofia que você trabalha, dependendo, você vai procurar formas diferentes de tampar o seu vazio. Seja com uma namorando muita gente, seja usando drogas, sendo trabalhando demais e tendo uma rotina muito agitada, a gente está sempre olhando para o lado de fora e como isso daqui vai me preencher de alguma forma, porque a gente não olha o vazio. A gente tem medo de olhar o vazio. E a meditação, ela vai te obrigar a olhar esse vazio. E entender o que tem lá, talvez você precise de. Talvez não, talvez você também. A maioria das pessoas vai precisar, tá? De uma ajuda de terapia, de outras coisas, mas esse exercício de parar de buscar o fora e nunca vai satisfazer, nunca, e olhar para dentro. E aí você encontrar outras formas de lidar com esse vazio. Às vezes você não vai preencher, mas às vezes você vai saber conviver. Então, ela é a fuga constante que em um momento vai ser a nova moda do TikTok, da dancinha, e depois uma outra coisa, e a gente vive assim, ó, para fora, sempre para fora, com a mira apontada, o que o de fora vai poder me preencher? E uma coisa que eu, por exemplo, experimento muito, né, fazendo uma confissão assim, é uma espécie de culpa quando eu não estou trabalhando, quando eu estou com tempo vago. Eu me sinto culpado por isso. Poderia estar fazendo X, Y, Z. E aí eu não consigo nem usar esse tempo para me divertir, ver um filme, sei lá, nem para trabalhar. Quer dizer, fica aquele meio termo, né? E isso é uma característica muito comum hoje, né? Sim, e parabéns que a sociedade da extrema conseguiu o objetivo de fazer você se sentir culpado. Pois é, e assim, assim, o desafio é você perceber que, na verdade, não tem o tempo perdido, né? É a vida acontecendo, né? Não existe essa ideia de tempo perdido. Perdido para quem, né?
Você está vivendo. Você tá vivendo, tipo o seu cachorro que tá jogado aí atrás. Olha que É, delícia, para ele aí tá tranquilo, né? tranquilo, fazendo o que a natureza quer que ele faça. Aí a meditação a gente vai propor a gente fazer esse tipo de pausa que seu cachorro tá fazendo para só ser, sair do fazer. Você já viu aquele lance do lado esquerdo, do lado direito do cérebro? Que o lado esquerdo, se eu não me engano, é o esquerdo. Ele é um lado mais cognitivo, mais lógico, planejador, programador, enquanto o lado direito é um lado mais do sentir, da abstração, da arte. A gente vive muito do lado esquerdo. E o lado esquerdo ele tem um outro processo. Eu estou falando lado esquerdo, lado direito, mas como eu não sou neurocientista, eu vou parar de falar dessa forma. Mas a nossa mente tem O que importa é que são conceitos, né? sim, ela tem um processo de julgar tudo, tudo. A coisa nem chegou na sua cabeça, você já julgou. Você já falou, isso é bom, isso é ruim. E se você for Isso. virginiano, então, né? Aí piora a situação. Então, quando a gente vem para essa outra parte que ela sente, a gente tem que se desconectar desse julgamento. A gente tem que se abrir para que as sensações, as coisas cheguem para a gente antes da cognição já impor um valor sobre aquilo. Você acha que o seu cachorro está deitado aí, ele está, nossa, esse colchão aqui tá muito bom, tá muito gostoso, esse colchão aqui tá duro, ou sei lá, não gosto desse barulho, ou eu adoro esse barulho. Não tá, ele tá só sentindo, ele está só é, vivendo. Então, às vezes, a gente vive mais o julgamento da nossa mente, a gente vive mais a interpretação do que a nossa mente faz do que a própria realidade em si. Essa interpretação ela vai estar sempre num passado ou num futuro, né? Ou a gente vai voltar para o passado e avaliar, ou a gente vai pensar num futuro, né? Então parece que a gente nunca está presente no presente, né? Me Exato. perdoa a redundância, mas a gente está sempre com excesso de passado ou uma espécie de excesso de futuro, né? Uhum. Exato. É preocupado com o futuro que vai fazer ou chateado porque deixou de fazer alguma coisa no passado. A mente E, se e falando um impande. pouco mais sobre o Inspire Amor, né? Vocês vendem Zafu e Zabuton, né? É, a ideia de vocês é assim promover, né, conforto na meditação e também inspiração, né? Que vocês fazem kits também. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro, claro, posso sim. Nosso produto principal é a almofada para meditação, né? Que é uma coisa assim que existe há milênios. Porque na hora que a gente vai meditar com as perninhas lá cruzadas, a gente precisa de um apoio para o quadril para a coluna ficar reta. E como a gente sabe na meditação, a gente sempre pede, né, para a coluna ficar reta, porque é uma coisa que te traz uma estabilidade, é uma coisa que te traz um centramento, te traz uma atenção também. E a gente trabalha com esse tipo de produto, é o principal, mas a gente quer expandir também. A nossa ideia sempre foi falar de meditação desde o começo, sabe? Aí a gente partiu para produtos, o que é muito legal, tem ganhado cada vez mais público, as pessoas estão gostando, estão entendendo a necessidade, mas a gente logo, logo vai abrir um pouquinho mais para serviços, para poder dar aula, para poder ensinar, para poder trazer meditação de verdade para as pessoas. Então, gente, acompanhem a Inspire Amor, inspireamor.zafu no Instagram, e a gente também tem meditação guiada no Spotify, toda semana a gente coloca umas meditações para o pessoal ouvir e praticando em casa. E você também dá aula de meditação, né? Como é que é Uhum. essa experiência, assim? Porque
fico imaginando assim, uma aula que você não pode falar muito, né? Você faz uma orientação ali, você faz junto com a pessoa a meditação mesmo? Uhum, uhum. No começo a gente faz bastante guiado, né? Porque a pessoa, se deixa ela no silêncio, as pessoas não estão acostumadas, né? Então, se você deixa muito no silêncio, gera um pouquinho mais de ansiedade. Então, no começo você guia um pouco mais, vai falando um pouco mais, mas com o tempo você vai aumentando os espaços de silêncio para a pessoa ir se autoguiando ali e poder seguir, né? Porque é importante a pessoa conseguir se guiar e meditar sozinha. E ter a instrução, ter um professor, nossa, assim, antes eu não entendi o quanto isso era importante, mas é muito importante, porque as pessoas têm muitas concepções erradas de meditação. Aí vai meditar sozinho, medita errado, se frustra, fala que não é para ela, né? Essa é a coisa que a gente mais escuta quando eu falei tem muita resistência, falar, ah, não, meditação não é para mim, e desistem. Então, é muito indicado ter um professor que vai guiar a tua jornada ali, que vai te mostrar aonde que você pode estar errando, que vai te ajudar a não se frustrar, porque você pensa, né? Meditação é um negócio que você não olha e vê lá se a pessoa está tendo um resultado ou não. É diferente de uma academia, que a pessoa vai durante 3 meses, já vê o resultado no corpo, ou ela está fazendo yoga, você vê lá que a pessoa está fazendo uma postura bonita. A meditação é muito fácil da pessoa não entender e se frustrar. Você não tem acesso à mente dela, né? Também, exato, exato. Não tem um visual ali para você copiar, né? Eu tive algumas experiências assim, com meditação ativa, né? É, falando de mantras, né? E também fiz a meditação Zen, que era mais difícil para mim, tenho ansiedade, mas eu sentia que dava mais resultado, né? De alguma forma. E no yoga, eu fiz algumas experiências meditativas também, assim. Minha professora trabalhou os chakras, e aí ela ia lendo um texto sobre o chakra, botava uma música, e isso depois de fazer o próprio yoga, né? Depois de fazer o movimento corporal. No final, eu sempre deitava e ela ia lendo uma música, a gente ia fazendo uma experiência meditativa. E eu sempre imaginava, eu tinha umas viagens muito loucas sobre o que era esse chakra, aí eu desenhava depois, enfim. Então foi mais ou menos as experiências que eu tive, né? Uhum. Você fazia tipo um yoga nidra, né? Que você deita Isso. na shavasana e ela vai guiando, vai falando. Sim. Tem diversos tipos de meditação, né? Tem muitos. E também eu vejo que você não privilegia nenhum, né? Você fala de uma forma mais universal, assim. Sim, eu falo bastante do mindfulness, que primeiro porque é a minha formação, né? Eu dou aula de mindfulness. Segundo, porque o mindfulness ele é laico. Então, se você gosta de yoga, você não gosta, você é da Umbanda, você é do Candomblé, você é cristão, tanto faz, sabe? Não é uma coisa que tem uma roupagem religiosa. Então, eu acho que nesse sentido ela é muito inclusiva. E aí eu falo muito sobre ela, e ela também é bem direta para quem gosta, assim, falar, vamos ali direto ao ponto. É mais simples, você não precisa fazer posturas muito complicadas ou cantar mantras. Se você quiser, você pode. Por isso eu acho muito legal isso. Você pode fazer o que você quiser, sabe? É bem inclusivo nesse sentido. E é todo embasado cientificamente, né? Para as pessoas que são mais céticas, né? O homem ocidental aqui que precisa ter ali o artigo científico comprovando, tem tudo isso, o mindfulness tem. Entendi. E eu vou fazer perguntas agora um pouco assim aleatórias, tipo assim, e aí você tenta responder assim rápido, tipo 3, 4 palavras. Tipo aquela parte de frente com o Gabi, que tinha aquele pinga-pinga. Só por curiosidade para saber sua opinião sobre Vamos lá. questões filosóficas, digamos assim. Uhum. Se você soubesse que vai morrer, sei lá, daqui a um ano, o que você faria?
Nossa, eu ia viajar, eu pegava todo o dinheiro que eu tenho e ia viajar e viver um monte de experiência. E se você pudesse jantar e trocar uma ideia com uma pessoa famosa, assim, que está morta do passado e que está viva do presente, quem seria a pessoa do passado e quem seria a pessoa do presente? É uma do passado e uma do presente? Isso, isso. Cara, pera, eu queria trocar uma ideia com o Bob Marley. Ah, Eu acho que legal. tem uma visão. E eu queria trocar uma ideia com o Jim Carrey Ah, também. Jim Carrey, né? Que tá meio maluco. E tá meio Ah, eu assim, gosto. né? E, na sua opinião, qual o principal problema do mundo? O principal problema do mundo, acho que é falta de autopercepção, autoconhecimento mesmo. Se enxergar, o pessoal não se enxerga, basicamente. Aponta muito o dedo para fora e não consegue entender que quase tudo isso vem de dentro. E o que poderia tornar o mundo um lugar melhor? É, meditação, terapia, a gente faz um combo assim, ó. Meditação, terapia, e não que eu seja super praticante, mas eu acho que meditação, terapia e exercício físico, quando todo mundo conseguisse ter isso, né? Claro que aqui eu não estou abordando a parte social, a parte de fome, redução de pobreza, redistribuição de renda, que isso eu estou falando num campo, sei lá, um pouco mais idealizado, né? Porque se a gente falar hoje do que precisa mesmo, aí seriam outras coisas. É, claro, assim, se a pessoa tivesse o básico, assim, né? A partir daí, o que ela poderia fazer, né? Hum. Beleza, Aline, obrigado aí pela entrevista. Você quer repetir novamente, como encontrar, as suas redes, enfim? Claro, claro. Gente, vocês encontram a gente no Instagram, inspireamor.zafu. E a gente também tem no Spotify, é um podcast, só que a gente vai lançando meditações guiadas por ali, vocês encontram como Inspire Amor também, tá bom? Ok, muito obrigado. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.